Gratidão, namastê, um dia abençoado, maravilha. Vamos procurar sentar sobre os isquios, organiza a coluna, cresce o topo da cabeça para o céu. Respira, solta o ar soltando os pesos, encaixa, vértebra sobre vértebra. Toda a consciência na respiração, acalmando a mente no coração. E para inspirar o nosso dia, eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje, a frase Shri Aurobindo, fazendo a tradução do inglês para o português. Nenhum poder pode escravizar a minha alma. Ela vive em ti. Tua presença é minha imortalidade. Então, nenhum poder pode escravizar minha alma. Ela vive em ti, e tua presença é minha imortalidade. Shri Aurobindo. Então, vai se conectando com a parte imortal do seu ser. A parte do seu ser que vai muito além do físico, muito além da matéria. Vai se conectando com a luz que você é, expandindo a sua luz de dentro para fora. Lembrando que a inteligência divina habita cada cantinho desse universo, nos estabelecendo na luz. Vamos unir as mãos e vibrar o Gayatri Mantra. Então, eu vou vibrar o mantra no idioma original e depois eu vou vibrar o mantra numa tradução do mantra em português. Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Ó Senhor deste universo, tu que estás em todo lugar, nos livre de toda obscuridade e nos guie para a luz. E agradecendo por toda a luz, que se dissipe toda obscuridade, toda escuridão, e que se faça a luz. Gratidão, gratidão, gratidão. E desfaz a posição das mãos, abrindo os olhos. Eleva os braços, estica para o céu. Vamos fazer a purificação da mente, das vias respiratórias. Inspira sem som pelo nariz. Expulsa o ar de uma vez pelo nariz. Isso, fez um tanto de vezes. Inspira, estica para o céu. E gira o tronco no eixo para um lado. A mão de trás abre o ombro, a mão oposta no joelho. Olha lá para trás, faz careta. Aperta os olhos, arregala os olhos, gira os olhos para um lado, gira os olhos para o outro. Abre o coração, torceu, inspira, vamos para o céu, puxa para o alto e solta o ar. Gira para o outro lado, abre o coração, faz careta. Aperta os olhos, arregala os olhos. Trabalha a mandíbula, maxilar, tira as máscaras, abre o coração, expande a percepção de universo, enxergando muito além do nosso umbigo, e na inspiração vamos para o céu.
Ativou mula banda. Quem puder, olha lá para o alto. Retém o ar. 1, 2, 3, solto. Abriu os braços para trás. Solta o pescoço. Desfaz a posição das pernas. Solta a rigidez no início. Os joelhos podem ficar um pouquinho dobrados. Vai alongando. Alonga, alonga. E devagar, junta a sola dos pés na borboleta. Organiza os isquios. 2 ossinhos. E você pode segurar ou nos pés ou nos tornozelos. E movimentar os joelhos para o chão, abrindo o seu coração. Irriga a região pélvica. E devagar vai parando o movimento. Indicador e dedo médio. Segura no dedão. Estica a perna esquerda para frente. Inspira, subir os braços. Cresce a coluna, barriga para dentro. Solta o ar. Cresce toda a coluna para o pé. Barriga para dentro. Quem puder, leva a cabeça na direção do joelho. Vai crescendo a coluna. Prepara o corpo para a prática. Devagar apoia as mãos na perna, olha lá para frente, leva os ombros para trás, puxa a barriga para dentro e procura olhar para frente. Vai puxando a barriga para dentro e abre o seu coração. Quem alcançar o pé, tudo bem, mas se você não alcançar o pé, pode apoiar as mãos até perto do joelho. Inspira, abriu a parte anterior. E vamos fazer a permanência sem ar. Solta todo o ar, barriga para dentro, queixo no alto do peito. Sem ar. 1, 2, 3. Devagar. Eleva o queixo e respira. E agora com alongamento, com a respiração livre, dá o máximo do alongamento. Então o corpo ainda está frio. Vê o que dá para fazer, vai devagar. Alonga, estica bem a perna, barriga para dentro, vê se a cabeça vai no joelho. E apoia a mão na perna esticada, o outro braço subiu para o céu. Abre o coração e vê se consegue olhar para o dedão lá do alto. Então, se tiver dor, você tem que erguer a sua coluna, não é para ficar em dor. Se pode, flexionar o braço de baixo, vem por dentro do joelho, esticou para o céu, solta atrás o braço por cima da orelha na direção do pé. Vai soltando a cabeça, solta a cabeça. Solta o corpo, mantendo a lateralidade. Imagina que você vai olhar para o teto por dentro do braço. Sem dor, claro. Quem tiver dor tem que subir, não é para ter dor. E devagar na inspiração, ergue o tronco, estica o braço lá para trás, cresce o pescoço, olha por cima do ombro. Isso, se a mão não fica no pé, bota por dentro do joelho, cresce o pescoço, olha por cima do ombro lá para o dedão lá atrás. Respiração livre, abre as costas, abre o coração, expande a percepção de universo. E na inspiração, puxa tudo para o alto, estica para o céu. Vamos para o céu, olhou lá para o alto, retém o ar, mula, banda, 1, 2, 3, solto. Abriu os braços para trás, abre o coração e a perna que está dobrada, estica, organiza. Os isquios, trocou a perna. Dedos do pé para o céu, da perna que está esticada. Inspirou, subiu, barriga para dentro. Solta o ar, cresce toda a coluna na direção do pé. Então, primeiro, acostuma o corpo com a posição. Vai despertando o corpo devagar. E agora vamos organizar a coluna. Apoia as mãos na perna. Olha lá para frente, ergue o tronco, ombros para trás, barriga para dentro. Vê se dá para você olhar lá para frente. E uma permanência sem ar. Inspira, abre a garganta. Abre o coração, barriga para dentro, solta o ar, desce o queixo no alto do peito. Sem ar, barriga para dentro, sem ar. 1, 2,
3, sem nenhum desespero. Quando precisar, você volta a cabeça, inspira. E a respiração livre dá o máximo do alongamento. Com a respiração livre, vê se a cabeça vai na direção do joelho, sem se machucar, porque o corpo ainda está frio. Apoiou as mãos, inspira, apoia a mão na perna, a perna esticada. O outro braço, inspirou, subiu. Sem dor, pode erguer o tronco, ver se dá para olhar para o alto. Quem tiver melhor da coluna, o braço de baixo vem por dentro do joelho, esticou para o céu e solta o ar, traz o braço por cima da orelha na direção do pé. Respiração livre. E na inspiração, ergue o tronco, estica o braço lá para trás, cresce o pescoço, olha por cima do ombro. Cresce o pescoço, olha lá por cima do ombro. Abriu o coração. E na inspiração, puxa tudo para o alto, para o céu. Se puder, olha lá para o alto, ativa o mula banda, retém o ar. 1, 2, 3, solta. Abriu os braços para trás. Apoia as mãos, abre o seu coração. E a perna que estava dobrada, esticou, solta. Movimento, dedão para o centro, dedinho mindinho para fora. E vamos trabalhar abdominal, força de vontade. Dobrou um pouquinho os dois joelhos, segura atrás das coxas. Abre o seu coração e vê se dá para tirar os pés do chão, trazer os pés paralelos ao chão. Com o coração aberto. Se você fechar o coração, você acaba caindo no cóccix. Abre o coração. Quem puder, estica as pernas. E quem puder mais, estica os braços. Trabalhe a sua lombar, trabalhe o seu abdômen. Fica um pouquinho na posição. Isso, se você não se aguenta, tem que segurar na perna. Muito bom, soltou o ar, vem descendo e deita. Estica o corpo todo no chão. Abre bastante espaço na coluna. E solta o ar, abraçou os dois joelhos. Abraçou os dois joelhos. Faz um pequeno balanço lateral. Fez um pequeno balanço lateral. Vai parando o balanço, traz as mãos embaixo do quadril. E vamos ativar o nosso fogo, a digestão, fazer um movimento circular com as pernas. Respiração livre. Quem tiver problema na lombar, mantenha as pernas sempre um pouquinho dobradas, mas quem tiver com a lombar melhor, capricha no movimento circular, abdominal. Isso, fez esse movimento circular, mais ou menos 1 minuto, sem dor. E agora vê se você consegue dar marcha ré na bicicleta. Que aí a coxa vai mais forte lá no abdômen. Quem tiver no período, afasta os joelhos. Quem não puder apertar a barriga, vai devagar. Mantém as pernas um pouquinho dobradas. Mas quem pode, capricha uma perna, estica bem. Isso, trabalhando abdômen. Devagarzinho vai parando o movimento. Junta a sola dos pés na borboleta e relaxa os braços. Isso, ativou o fogo da digestão, da libertação.
da alquimia. E agora entrega. Isso, soltou bem o corpo, devagar estica uma perna, outra perna, estica o corpo todo no chão e devagar abraçou os dois joelhos. Faz um pequeno balanço lateral. E devagar de lado, devagar, vamos virar de barriga para baixo. Vai girando para o lado e de barriga para baixo, que é ótimo para abrir o nosso coração. Então, junta os calcanhares, contrai glúteos, postura da meia cobra, cotovelos embaixo dos ombros, cresce o pescoço. Lembra de não ficar afundado nos ombros. Você empurra o chão com os cotovelos, ponta da língua no palato mole, olha lá para sua testa. Mesmo que você feche os olhos, o olhar na testa. Se alguém tiver glaucoma, não precisa olhar para a testa. Pressão alta. Mas se tiver tudo bem, olhou lá para a testa, ponta da língua no palato mole, que é no céu da boca um pouquinho para trás, contrai bem as pernas. Contrai glúteos, contrai as pernas, inspira, empurra o chão com os cotovelos, topo da cabeça para o céu. E soltou o ar, vai abrindo os cotovelos, abrindo, abrindo, e solta o corpo, relaxa as pernas e entrega. Soltou o corpo, juntou os pés, dobrou o joelho direito. Quem tiver muito problema na lombar, não precisa colocar as mãos no pé. Você ergue o tronco e sobe a perna esticada. Quem tiver lombar melhor, coloca a mão no pé, contrai glúteos e a mesma postura, só que o pé está te puxando para o céu. Respira umas 5 vezes na posição. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Isso, a perna esticada também sobe. O joelho que está dobrado te puxa para o céu, deu a máxima, soltou o ar, solta o corpo. E troca. Juntou os pés, dobrou outro joelho, vê se as duas mãos vão no pé, contrai glúteos sem dor, vê se dá para subir todo o seu corpo até a perna esticada. Você pode olhar para frente ou olhar para o chão, depende do seu pescoço, sem largar a cabeça. Respira 5 vezes. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, umas 5 vezes. Desempena a coluna, abre o coração, trabalha o aparelho digestivo. Soltou o ar, desceu e coloca uma bochecha no chão, solta o pescoço. Procura relaxar bem o pescoço. Relaxou o pescoço, queixo ou testa no chão, juntou os pés, dobrou os dois joelhos, ergue o tronco. Quem tiver melhor da lombar, vê se coloca as mãos nos pés, uma mão em cada pé ou nos tornozelos. Contrai glúteos e sobe o seu corpo. Respira, suspira. Solta som. 5 a 10 suspiros agora. Desempena a coluna, contrai glúteos, protege a lombar. Quem não puder subir, não sobe.
Mas aqui trabalha o aparelho digestivo, desempenha a coluna. Quem quiser mais purificação pode balançar para frente e para trás. Só que tem os ossinhos, né, dos ilíacos, né? Então, quem precisa, balança e depois vai parando, soltou os pés, juntou os pés, apoia as mãos e leva o quadril nos calcanhares. Empurrou bem os... Estica, estica e solta o corpo. Quem precisar fazer um apoio para a cabeça, faça o apoio para a cabeça. Eu que estou falando sempre faço o apoio. Mas quem não precisa do apoio, testa no chão, mãos perto dos pés. Relaxa os ombros. Relaxa os ombros e relaxa a lombar. Solta o corpo. Devagar. Vamos agora fazer um esforço de braço. Então, a gente estica os braços lá na frente. Estica bem. Você estica para o lado, Você estica os braços. E agora vamos para a tábua. Esticou os braços. Tem que abrir os dedos das mãos. Abre bem os dedos e vamos para a tábua. Tem que tomar cuidado quem já tem problema nos ombros. Cuidado com seus ombros. Esticou bem os braços, abre os dedos. Ergueu o tronco, dobrou os dedos dos pés, tira os joelhos do chão. E a ideia são os ombros estarem em cima das mãos. Você olha para o chão para não forçar o seu pescoço, sem cair a cabeça. Respiração livre. Vai puxando a barriga para dentro. Cansou, desce os joelhos e leva o quadril lá de novo nos calcanhares. Ah, muito bem, adaptar com os cotovelos no chão, isso. Quem tem problema nos punhos, pode adaptar com os cotovelos no chão, muito boa adaptação. E quando precisar, desce os joelhos e relaxa os ombros. Isso, pode tanto esticar para frente os braços, quanto fazer apoio para a cabeça e relaxa. Solta o corpo. Ótimo. E agora vamos fazer uma postura mais ousada. Cuidado com os ombros e com a lombar, principalmente. Então, é a postura da cobra, com movimento, para trabalhar os nossos braços. Então, a mais avançada seria quadril nos calcanhares, estica bem os braços e você mergulha. Abriu o coração, sem ar, quadril nos calcanhares. Então, você mergulha, abriu o coração cheio de ar, soltou o ar, quadril nos calcanhares. A outra forma, para quem tem o ombro problemático, você deita de barriga para baixo. Então, a outra, você deita de barriga para baixo mais light. Você afasta um pouco os pés. Você está no chão sem ar. Você inspira, cheio de ar nos pulmões. Depois vem dobrando os braços, soltando ar devagar. Chegou lá embaixo, sem ar. Inspira, subiu. E vem soltando o ar devagar. Então, são essas possibilidades. Ou fazer mais light para os ombros, ou fazer aquele do mergulho, que é bem mais intenso.
Então, escolhe e faz umas de 5 a 10 vezes. Se for esse do mergulho, pode fazer 5. O outro, você faz 10. E quem for terminando, termina na cobra. Então, cresce bem o pescoço, cuidado com a sua lombar, abre o coração, contrai as pernas. E esse vagarosamente vem descendo e vamos de novo para a tartaruga. Juntou os pés e leva o quadril nos calcanhares. E solta o corpo, relaxa. Relaxou bem a lombar. E vamos para o cachorro. Adho Mukha Svanasana. Então, esticou os braços lá na frente, abre os dedos das mãos, dedo médio aponta para frente, dobrou os dedos dos pés, tira os joelhos do chão. Umbigo na coluna, dobra os 2 joelhos, leva o cóccix para o céu. Solta a cabeça. Então, você no início dobra um pouquinho os 2 joelhos, ajeita a sua coluna e depois é que você vai para os seus joelhos. Vê se dá para esticar as pernas. Umbigo na coluna, cóccix para o céu. Solta a cabeça. Tira o peso dos ombros. Peitoral entra. Esticou bem as pernas, umbigo na coluna. Dobra um pouquinho os 2 joelhos, olha lá para frente. E vê se você consegue dar um pulo, levar os pés entre as mãos. E solta. Solta a coluna, solta a cabeça. Dobra um pouquinho os 2 joelhos e desenrola a coluna vertebral. E quando ficar em pé, solta os braços, solta os joelhos, vê se as mãos batem lá nas costas. Respira, abre bem o coração, vai soltando tudo e afasta os pés. Pés paralelos, um pouco além do quadril, mãos na cintura, lateralidade. Inspirou, subiu um braço, solta o ar e flexiona lateralmente. Se tiver tudo bem, a mão escorrega, fica um pouquinho. Su, se organiza. Su. A nhenhé já vem. Vai soltando bem a cabeça, o corpo, o tronco, sem dor. Inspira, subiu para o céu. Troca, a outra mão vem na cintura, alonga dentro, alonga fora e solta a cabeça. Sem tirar o outro pé do chão. Isso. Sem dor. Inspirou, subiu, estica. Solta, ágil os braços para trás, solta os ombros e afasta mais os pés. Afastou mais os pés. O seu pé direito virou completamente para fora, dobrou o joelho, ou você apoia a mão no joelho,
ou você afasta mais os pés e apoia o cotovelo no joelho sem passar o joelho do tornozelo. Você pode alinhar joelho com tornozelo, o braço de cima estica na diagonal, barriga para dentro. Quem pode, olha para a palma da mão de cima. E vai puxando a barriga para dentro. Ótimo. Agora, a mão que está no joelho, quem puder, vê se essa mão vai no chão, barriga para dentro, e a outra mão agora para o céu. Procura abrir o seu coração, olhar para o seu dedão lá do alto. E quem puder mais, estica a perna. E procura abrir o quadril, abre, cresce o pescoço, vê se consegue olhar para o dedão. Abriu. E devagar vai descendo o braço, dobrou o joelho, inspira, empurra o chão, subiu, chegou lá no alto, girou o pé reto. E vamos para o outro lado. O outro pé virou completamente para fora, dobra o joelho sem passar o joelho do tornozelo. Quem colocou a mão no joelho, repete. Quem colocou o cotovelo, repete. Lembra de não afundar dentro do ombro. Empurra o chão e olha para a mão do alto, se você puder. Puxa a barriga para dentro. E essa mão do alto, inspira, o braço subiu e o cotovelo que está no joelho, vê se a mão vai no chão, barriga para dentro. Vê se consegue olhar para o dedão lá do alto. E maior desafio seria esticar a perna. E continua abrindo o quadril. Muito bom! Vê se consegue crescer o pescoço e olhar para o dedão, lado alto. Nunca larga a cabeça, família. Nesse caso aqui, cresce o pescoço, deu máxima abertura, solta o ar, vem descendo o braço, dobrou o joelho, inspira, empurra o chão com o pé, subiu e virou o pé reto. Solta os ombros. Isso. E agora vamos fazer uma postura da lua, a postura da lua mais forte que eu conheço. Tá? Tem várias posturas da lua. Então, nessa postura, você pode fazer fora da parede, mas ela é muito mais difícil. Então, se você tiver uma parede, vamos encostar na parede. Ai, não sei se tem parede. Bom, família, quem não tiver parede, tudo bem. Só que o equilíbrio é mais difícil. Na parede, você consegue um alinhamento melhor. Então, por isso que a gente vai começar na parede. Então, você vira um pé completamente para fora. Eu estou começando com o meu pé direito. Virei com o pé direito para fora. Completamente 90 graus. Dobra esse joelho e coloca a mão no chão. Isso aqui já muita gente não consegue. Aí tem pessoal que tem que usar o bloquinho, né? O chão subir. Se você puder, mão no chão, dá um impulso, vai esticando a perna e vai deitando na parede. As costas, leva o quadril, leva o calcanhar e os dedos do pé ficam apontados para o joelho. Encostou as costas no chão, esticou o braço para o alto, vê se consegue olhar para o dedão lá do alto. Fica um pouquinho. Deixa eu ver aí como é que está a situação. Tenta levar o quadril bem na parede. Bom, é porque... Ah, tudo bem, usando o bloquinho. Isso. Isso, e viu o quanto é possível, calcanhar na parede, os dedos do pé na direção do joelho. E devagar vai descendo o braço, vai descendo, dobra o joelho, desce a perna de trás. Inspira, empurra o chão com o pé.
girou o pé reto e vamos para o outro lado. Virou o outro pé completamente para fora, dobrou o joelho, vê se a mão chega no chão, pelo menos a ponta dos dedos, dá um impulso, tira o pé de trás do chão, vai deitando na parede, quadril na parede, calcanhar na parede, as costas completamente na parede. Vê se consegue olhar para o dedão do alto. E os dedos do pé na direção do joelho. Tá parecendo muito bom. Isso, com o bloquinho fica bem mais fácil, muito bom. Isso, deu a máxima. Os ombros vão lá na parede, solta o ar, desce o braço de cima, dobra o joelho de baixo, empurra o chão, vai subindo. A gente acaba meio troncho, né? Mas vamos juntar tudo. Soltou um pouquinho os dois joelhos e vamos juntar tudo que puxou para um lado e puxou para o outro. Pés paralelos ao quadril. Inspira, vai para o céu. Gira os braços para trás, mergulha a barriga para dentro, coração para frente, apoia as mãos nas pernas. Cresce o seu pescoço, abriu a garganta, abriu o coração, barriga para dentro, solta o ar, flexiona. Cresce a coluna toda para o chão, solta o pescoço. Cresceu a coluna toda para o chão, dobrou os dois joelhos. Abraça os joelhos e vira uma bolinha. Virou a bolinha. E sem cair, quem precisar, use as mãos para sentar. Solta um pouquinho os ombros, os cotovelos, as mãos, as falanges e vamos abrir, expansão. Dobrou os dois joelhos, pés no chão e subiu. Como se fosse uma mesa, olhando para o teto. Cresce o pescoço sem afundar dentro dos ombros. Isso, como se suspendesse o seu corpo. Deu a máxima. Soltou o ar, vem voltando. Solta os punhos, solta os ombros, os cotovelos. E pés paralelos ao quadril, uma mão no chão e vê se o outro braço estica lá para trás. Isso, abre bem a parte anterior. Esticou, esticou, soltou o ar, vem voltando, solta um pouquinho cotovelos, punhos e os ombros, troca o braço, mesma coisa para o outro lado, pés paralelos ao quadril, subiu, estica, isso, abre bastante espaço, deu a máxima, as mesmas 5 respirações, soltou o ar, voltou, solta um pouquinho ombros, cotovelos, os punhos. E agora vamos no centro, como a primeira, mas quem puder mais esforço, agora estica as pernas. As mãos no chão, sobe o quadril, vê se os dedos do pé vão no chão.
E continua olhando para o teto. Se der cãibra nos dedos do pé, aí não dá. Não dá, mas se puder, alonga o peito dos pés. Isso, isso. E respira, faz esse esforço de subir bem o quadril. Excelente, sem afundar dentro dos ombros. Muito boa abertura de coração. Solta o ar, vem voltando. Solta cotovelos, os ombros, os punhos, as falanges e deitou de costas. E sacode os pés, sacode as mãos, afasta um pé do outro. Areja a virilha, sacudiu, abraçou os joelhos e cruza as pernas acima dos joelhos, nas coxas. Cruzou na coxa, uma mão em cada pé. Respira. Ótimo. E devagar troca o cruzamento, dá uma sacudida, troca. O lado mais tenso, você fica um pouquinho mais de tempo, sacudiu, desfaz, abraçou os joelhos, abre o braço esquerdo para o lado, desce os dois joelhos para o lado direito. Braço direito empurra os joelhos, a cabeça vai lá para o lado esquerdo. Ombros no chão, sem dor, respira. Isso, torceu bem para um lado, devagarinho inspira, volta para o centro. E agora desce os dois, alinhou, abriu os braços, desce os dois joelhos para o outro lado. Joelhos para um lado, a cabeça para o outro. Respira, abre bastante espaço no corpo. Na coluna, no peitoral, no pescoço. Torceu na máxima. Inspira, voltou para o centro. Alinhou o corpo. E agora a invertida, pés para o céu. Então a invertida é livre. Se você quiser só levar os pés para o alto, encostar os pés na parede. Isso, fazer sarvangasana. Bom, eu estou aqui com o tapete compartilhado. Isso. Isso, 1 minuto na invertida. Lembrando que as invertidas trazem longevidade, rejuvenescimento.
Excelente. Tá dando 1 minuto. Devagar. A gente nunca despenca. Volta devagar. Pode descer com as pernas esticadas e chegou lá embaixo. Complementa na postura do peixe. Esticou as pernas e sobe o seu coração. Você tem duas possibilidades para o pescoço. A forma adaptada, costas da cabeça no chão, sobe o coração. E a forma completa, topo da cabeça no chão. E abre bem o seu coração. Faz careta. Lembra de abrir espaço atrás do pescoço. E subiu na máxima. E vai soltando ar, vai soltando o corpo. Faça todo o movimento que o corpo pede. Se alguém precisar de casaco, de cobertor. E vai entregando tudo para a terra. Respiração livre, plena. Toda consciência na respiração. E vai entregando todo o corpo para a terra. Dos pés até a cabeça. Vai entregando as costas. Solta o quadril, solta a cabeça. Respira, solta o ar, solta completamente o corpo. Entrega para a terra. Sinta-se leve, muito leve. E visualize o seu sol interno brilhando. Visualize o seu sol interno brilhando na região do umbigo.
E sentindo o seu sol expandido, todo o seu ser é o próprio sol. E faz uma respiração profunda, sente a saliva, mexe os dedos dos pés, das mãos, vai aproximando as mãos do corpo e espreguiça para um lado, para o outro lado, vai espreguiçando. E depois que espreguiçou, gira o corpo para o lado direito e apoia as mãos para poder sentar. A coluna o mais ereta possível. E a nossa pausa meditativa. Então, Humberto Roden, filósofo brasileiro já desencarnado, ele diz que meditação vem de mediação, uma oportunidade da gente mediar vários universos, várias partes do ser. Mas na jornada Shri Aurobindo, uma instrutora de yoga estava falando comigo sobre que para ela meditar é me-editar. Achei interessante. É como se a gente fosse fazer uma edição interna. Então, a nossa saúde mental, a meditação contribui muito para a saúde mental. Parar uns instantes, olhar para dentro, para harmonizar as várias partes do nosso ser. E visualizando você como um lindo sol dourado, lembrando que você é luz. E vamos trazer as mãos em Padma Mudra, Mudra de Lótus, e vamos vibrar Om Mani Padme Hum, o mantra da joia de lótus que cada um é, uma vez. E no final, uma vez o Om, oferecendo a nossa flor do universo, os nossos dons, a nossa alegria, a nossa sabedoria, nosso amor, todos os nossos recursos, compartilhando com o universo. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om. E agradecendo toda a luz, toda a prosperidade, toda a abundância, tudo que temos para compartilhar. Gratidão, gratidão, gratidão. E cada um no seu momento, abrindo bem os braços, amor, 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 e se dando um belo abraço, gratidão, família, muito amor, namastê, lindo dia, gratidão.